todos os nossos vídeos aí. Estamos com o canal do Del, então todos os inscrevam no canal dele, o link na descrição, no comentário fixado. Pessoal, é importante que no final do vídeo você deixe sua opinião para a gente dialogar e esse vídeo que é bombástico, chegando a mais pessoas, sem enrolações. Vamos ao vídeo. Acabou o primeiro momento do Dia da Vergonha, o dia que começou o julgamento com uma grande injustiça em relação ao Bolsonaro, o dia em que nós já sabemos o resultado, mas nós não podemos deixar de acompanhar, de gritar por justiça, de reclamar em relação à injustiça. Eu vou fazer para vocês agora um resumo breve aqui do dia. Como que começou esse Dia da Vergonha, esse julgamento da vergonha? Começou com o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, abrindo a sessão. Ele preside a primeira turma no STF. Em seguida, ele passou a palavra para Alexandre de Moraes. E o que Alexandre de Moraes fez? Ele antecipou o seu voto. Ele fez um discurso político. Ele disse que não é possível uma política de apaziguamento com golpistas, indicando que ele vai condenar todo mundo. Ele ainda se defendeu das sanções e da pressão americana, disse que soberania não se negocia. E depois de ele dizer que ele não negocia a soberania, o que aconteceu? Ele recebeu a seguinte resposta no Twitter de um conselheiro do Trump, o Jason Miller, que disse: Estados Unidos não negocia com terroristas. Essa foi a resposta do Jason Miller. Depois de Alexandre de Moraes fazer seu relatório, entra em cena a acusação. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que fez a sua manifestação, a sua sustentação oral. O Gonet, ele fez o de sempre aí, mas ele cometeu um ato falho. Ele disse que golpe só não aconteceu por conta da fidelidade do exército. Com isso, ele confessou que não houve tentativa de golpe. O Gonet ele insistiu que fazer lives, reuniões, comentários críticos ao processo eleitoral seria uma tentativa de golpe de Estado. E ele continuou não conseguindo fazer a ligação entre a suposta trama golpista e o 8 de janeiro. Depois disso vieram os advogados, começando pelos advogados, dois de Mauro Cid, que dividiram o seu tempo. Mauro Cid fala primeiro, por meio do seu advogado, porque ele é um colaborador, ele é um delator, então ele é visto como quase uma acusação, e a defesa sempre fala por último. Aí os advogados do Mauro Cid focaram em mostrar que a colaboração foi voluntária e que é válida, e que ele contribuiu para a acusação. Chegaram a dizer que sem delação não haveria denúncia. Objetivo aí de evitar que o Cid seja condenado a mais de 2 anos de prisão e perca patente e o salário do exército, que inevitavelmente vai acabar acontecendo sim. Ele vai perder patente, vai perder o salário do exército, vai ser condenado a uma pena maior certamente. Depois do advogado Mauro Cid, que teve aí os dois dividiram o tempo de 1 hora para falar, aí começaram os advogados, os outros réus desse primeiro processo do núcleo duro da suposta trama golpista. São 8 réus, então, descontado o Mauro Cid, a gente tem aí 7 réus a partir dele, e veio o advogado de Almir Garnier, o Demóstenes Torres. Gente, esse advogado aqui, a gente ficou no chat aqui dando risada, porque teve até gente que falou assim: olha, o cliente dele vai reclamar no Procon. Por quê, Deltan? Porque o Demóstenes Torres ele gastou 20% do tempo simplesmente para elogiar os ministros. Ele virou meme, virou motivo de piadas e chacota nas redes sociais. Foi absolutamente surreal. Ele fez ali um stand-up de comédia em vez de uma defesa técnica do cliente. Disse absurdos, como, por exemplo, Lênio Streck para o Supremo Tribunal Federal no lugar do Barroso, se ele se aposentar. Apresentou alguns argumentos de defesa que se perderam ali na palhaçada geral da sustentação oral dele. Esse foi aí o advogado de Almir Garnier, que foi o segundo réu que teve a sua defesa apresentada perante o Supremo. Depois veio o Omar Novak, advogado do Anderson Torres, que foi o mais técnico, firme, sóbrio, elegante de todos, de longe, sem comparação. Só de você ver o modo como ele apresentava, o modo como ele examinava as provas, apresentava os argumentos, todo mundo viu ali que é um advogado completamente diferenciado em relação ao nível dos outros advogados. E o resumo geral da ópera aí. A maioria dos advogados mais preocupada em apaziguar os ministros, em se colocar como amigos da corte, democráticos, avessos ao bolsonarismo e ao extremismo, do que de fato em desmontar a acusação com fortes argumentos técnicos e mostrar as falhas e erros da acusação. A nobre exceção aí foi o advogado Elmar Novak, do Anderson Torres.
E, enquanto isso acontecia aqui na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, a gente via em paralelo um tagalha-ferro lá na Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, detonando o ministro Alexandre de Moraes, trazendo à tona fatos gravíssimos, como, por exemplo, o fato de que naquela operação policial feita contra os empresários bolsonaristas, que tinham trocado mensagens num grupo de WhatsApp, expostas numa reportagem de imprensa, e foram feitas buscas e apreensões com base simplesmente na matéria jornalística. Depois das críticas que vieram sobre a decisão do ministro, o ministro teria corrido e pedido para ser produzido um relatório com data retroativa para embasar a sua decisão, o que é gravíssimo. Se isso aconteceu, isso vai ter que ser investigado, apurado. Se isso aconteceu, tem um crime aí de falsidade ideológica, tem uma imensa de uma fraude processual como uma estratégia aí de trabalho de uma guerra contra o bolsonarismo. Isso é gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Pessoal, esse foi o resumo do primeiro dia. Amanhã tem mais. A gente retorna, então, amanhã, pela manhã, às 9 horas da manhã. Nós esperamos vocês todos amanhã, 9 horas da manhã, para a gente seguir analisando com vocês, acompanhando o julgamento, entendendo o que está acontecendo. Eu tenho me empenhado aqui para responder as dúvidas de vocês, que vocês mandam aqui no chat. O ministro Mendonça virou relator de um pedido de suspensão de ação do plano do golpe. Bom, essa é a notícia que está circulando na imprensa. De fato, salvo engano, um dos Kid Pretos fez esse pedido, né? E agora a questão e aí? É um fio de esperança? Bom, eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional. Em primeiro lugar, se inscreva aqui no canal, curte o vídeo e compartilha se você gostar com seus amigos ou inimigos, também vale. Veja só, por que eu não acredito que isso mude alguma coisa? Primeiro que, veja, o Mendonça ele não faria uma suspensão do processo do golpe agora. Isso seria criar uma indisposição com os seus colegas imensa. Imagina só, o Mendonça ele estaria deslegitimando todos os demais, toda a parafernália ritualística, inclusive, que foi feita em relação a esse processo. Tudo o que foi montado, esquemas de segurança, votos, agendamentos, não sei o que, aí vai o Mendonça e suspende tudo. Pô, nunca mais ele entra lá. E vai ser mal visto para sempre. E vamos nos lembrar que esses ministros, antes de qualquer coisa, eles têm uma questão ali corporativa. Corporativista, inclusive. Tem entre eles, isso é claro, e há muito tempo a gente percebe isso, uma relação que vai além do que eles pensam, que é uma relação de se autopreservarem. Se o ministro Mendonça hoje expõe os demais, ele pode pensar assim, pô, amanhã alguém pode me expor, amanhã se eu precisar de uma mão amiga aqui, ninguém vai me estender. Então ele não faria isso agora. E vou dizer por quê que ele poderia ter feito isso antes. Há um pedido semelhante a esse com o ministro André Mendonça que foi distribuído a ele em julho. Em julho, ou seja, já faz um tempinho. E sabe o que o André Mendonça fez até agora com esse pedido? Nada. Ele não movimentou o pedido. Então, se o André Mendonça quisesse suspender o processo do golpe, poderia ter feito isso lá atrás. E não fez isso. Né? Então isso não aconteceu. Portanto, não vai ser agora. Se não fez isso em julho, quando as coisas ainda estavam mais frias, não vai ser agora no meio de uma fogueira gigantesca. Me parece claro. É óbvio que esses pedidos feitos ao Mendonça são, na minha visão, uma possibilidade de solução no futuro. O que eu quero dizer com isso? Vai haver a condenação em primeira instância, na primeira turma. Primeira instância deveria estar o processo, mas não foi. Na primeira turma vai haver uma condenação, a gente só não sabe se por 5-0 ou por 4-1, porque tem o voto do Fux, que pode ser divergente. E depois dessa condenação na primeira turma, o processo vai a recurso. Nessa possibilidade de recurso, é claro que o plenário pode fazer alguma coisa, é claro que o Mendonça pode fazer alguma coisa nesses pedidos que estão com ele, é claro que o Congresso talvez seja autorizado a fazer alguma coisa, mas
entendo eu que não agora, apenas depois da condenação, depois do estardalhaço da condenação, depois deles contarem para os livros de história, que é isso que eles querem fazer com esse julgamento todo, que o Bolsonaro foi condenado, é disso que se trata, depois de todo o teatro, aí quem sabe, e vou dizer mais, hein? Depois do teatro e acho que depois das eleições do ano que vem, porque eles querem sim, o STF quer sim que as eleições do ano que vem sejam vencidas ou pela esquerda, que é parceira deles, ou por alguém de direita que não seja, que eles não desconfiem. Seja uma espécie de Temer, né? Lembra do Temer na época da Dilma? Alguém que seja uma ponte para o futuro, para um futuro sem, na visão deles, extremismo. É disso que se trata. Então, é muito difícil que antes de uma condenação na primeira turma e antes das eleições do ano que vem, nós tenhamos qualquer tipo de solução diferente de uma condenação do Bolsonaro. Quando for a hora de uma solução, quando eles já conseguirem ter emplacado o candidato deles, do STF, nas eleições do ano que vem, aí, quem sabe, o Mendonça seja autorizado, aqui entre aspas, a usar esses pedidos que estão com ele, o Congresso, repito, a promover algum tipo de anistia, ou eles mesmos a julgarem um recurso no plenário que possa, de alguma forma, machucar essa decisão, que possa revisar essa decisão da primeira turma. Até lá, meus caros, não vai haver jeito. O Mendonça não vai fazer isso. Ele pode, mas ele não vai. Até por uma autopreservação, se é que vocês me entendem. Então, é nesse lugar que nós temos de compreender os fatos. É assim que é a vida, é assim que é o mundo dentro desse clube do charuto que é o STF. É isso, se você gostou, curte, se inscreve. Pessoal, o negócio não tá bom pra ninguém. Que é isso? Que ditadura que o Brasil chegou, tá querendo chegar na Venezuela. Que é isso que o Moraes e o STF tá fazendo com o nosso Brasil? Vocês, deixem sua opinião. O que você acha disso? O que nós temos que fazer? A gente tem que se unir e fazer um mutirão para dar um sopapo no pé do ouvido do Moraes, na careca. Quem não tem vontade de dar um tapinha naquela careca dele? Tapinha não tá bom. Mas é isso, pessoal. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Deixe sua opinião aí, pessoal, pra gente jogar e forçar esse vídeo chegar para mais pessoas, que esse vídeo é baixo. Esse vídeo ideal tá e do nosso parceiro. Aí, top demais. Mesmo. E vamos ler um pedacinho aqui de Conexão Política, mas antes você já sabe o que você tem que fazer aí. Conexão Política é o site que traz a verdade ao povo. Política sob pressão e exigência decaiada. União Brasil deixam base de aliados de Lula e firma apoio favorável à anistia. A cúpula da Federação União Progressista dos Partidos União Brasil e PPP decidiu nesta terça-feira, dia 2 de todos os feriados. Siga deve sair do governo Lula. As informações foram confirmadas por 6 lideranças dos partidos. Isso significa, portanto, que deverão deixar os cargos os ministros André Fufuca, Esporte, Celso Fabim, Turismo, deputados federais necessitados pelo PPP e pela União Brasil, respectivamente. A federação também decidiu apoio com o projeto de anistia ao Bolsonaro. O anúncio será feito na tarde desta terça-feira, dia 2, dia de início do julgamento do ex-presidente Bolsonaro. A ideia, segundo o pessoal que acompanha as conversas, é que a anistia seja legal para todos os envolvidos nos ataques ao 8 de janeiro. Pessoal, a gente não está sozinho, a gente está conseguindo aliados aqui de dentro
você quer cair junto com o Moraes, você vai cair essa semana, porque esse julgamento não tem pra onde levar mais. A narrativa foi quebrada. Então, já era, pessoal. Não tem nem o que falar. Perdido aqui. Isso, vou encerrar o vídeo aqui. Hoje tá tendo bastante vídeos por causa desse julgamento. É muito revoltante assistir esse julgamento. Muita raiva. Mas a gente tá trazendo conteúdo pra vocês de primeira.